Boa tarde. Hoje estava a produção tem encontro com Isabel Voltini, deputada suplente de PICV, na época de campanha. Hoje nós temos uma pequena conversa com ele para clarificar algumas coisas e para fazer apelo também a essas pessoas a votar para isso. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Suzete. Muito obrigada por esse convite. Boa tarde também à produção. Te agradeço o convite para ter a oportunidade de falar com a nossa comunidade residente na França. Então, aproveito desse momento para abraçar toda a comunidade residente na França, assim como todos os cabo-verdianos espalhados no mundo. Boa tarde. Alors, Isabel, você reside na França, você faz parte da diáspora, tudo como nós. Se nós falamos aquela hora, boa deputada suplente. Já para começar, qual é o papel de deputado de diáspora, de uma maneira geral, para alguém poder entender? Suzete, então aproveita desse momento para explicar um bocadinho a minha trajetória, minha pessoa e modo que chega lá, se puder permitir. Claro. Então, a minha é Isabel Furtado Reis Borges Voltini, mas a minha é mais conhecida por Isabel Borges Voltini. A minha é residente de diáspora desde criança. A mim nasci na Figueira das Naus e emigra para Portugal com 5 anos de idade. Então, cresci na Portugal e com 23 também para a França. A partir do momento que chego à França, recomeça uma nova imigração. Na minha vida privada, minha mãe de 2 meninos, a minha é formada em gestão e administração de empresas, então exerço a profissão de responsável administrativo e financeiro, e no quadro de minha experiência de vida e também no quadro de minha experiência profissional e no quadro também de vida associativa, porque me é membro de associações desde 16 anos de idade, Mbata constata nesse processo de imigração, nós é confrontar um conjunto de dificuldades. E nosso povo cabo-verdiano é extremamente resiliente. E a partir de lá, como me é ligada ao mundo associativo, também bata hoje. Mas tudo que nós estamos fazendo como associação, muitas vezes é do domínio do associativo. Seria mais do domínio da governação. E foi a par e passo que entra na vida política, digamos assim. A minha militante do PICV desde 2004 e nesse caminhar embata persegue minhas ideais desse partido de esquerda, humanista, progressista, e foi assim que bem chega a essa missão de deputado. Para mim, deputado é uma missão de servir. Para mim, pessoas que abraçam a política, é pessoas que é humanistas, é pessoas que é altruístas, é pessoas que estão lá para lutar por um bem comum. E me acredita, mas foi isso que avança. Foi realmente, como eu costumo falar, com o seu confiança e também com o seu orgulho, vive imigração na tudo seu estado. Não sabe o que é sentimento de uma criança imigrante. Não sabe qual é a contradição que está fazendo no interior de ele mesmo, até fase adulta. E faz também quem reimigra, revive uma situação de imigração que não é a mesma. Ser imigrante em Portugal ou ser imigrante em França é com a mesma trajetória. E tem base comum e tem dificuldades que são particulares e através dessa experiência pessoal quem quis põe à disposição de nossa comunidade para que minhas experiências e minha voz aumentar para tudo aquilo que estou a ouvir de comunidade, porque eu sou uma pessoa próxima das pessoas. Então, estou no meio de povo, então ouve, então escuta, então também transmite e traz sugestões para que nos seja melhor governado. Muito obrigada. E, ok, mas, bom, sempre tinha queria chegava naquele posto de deputada ou está fazer uma política assim e vou convidado para o candidata para ser deputada. Não era um sonho, talvez. Não, nunca foi um sonho. E a mim tem abraçado, a mim considera-me um soldado da vida. Tenho abraçado coisas que estão chegando a mim de uma forma natural. De 16 anos de idade, na Portugal, começo a participar numa reunião associativa com senhoras que poderia ser tudo minha mãe. E como eu sou uma pessoa extremamente voluntária, disponível, que as senhoras precisavam de algum apoio, muitas delas que até leva, que até escreve, então eles precisavam de algum apoio. Então, aquela competência que tinha a ser serviço, e integra na vida associativa e continua a desenvolver
é uma coisa interior a mim, vontade de servir, de ser útil. E depois, mais tarde, na vida política, também foi pela mesma causa. Digamos assim, não dá conta, mas às vezes não está fazendo. Não toma como programa associativo coisas que são do domínio da governação. E de lá, integra não partido político, mas não para ser nunca vem com nenhum sonho. Afinal, nunca tem nenhum sonho, mas também nunca põe nenhum obstáculo na frente. Ora, que tem necessidade de ultrapassar uma barreira, tranquilamente não está bem. Nunca sabe se me é corajosa ou se me é voluntária, mas está disponível para ajuda. Tá bravo. Bravo, como é sempre agradável de encontrar com mulheres que ocupam posto importante, que está a querer servir o povo e que está sendo na política, não sei, nem sempre é fácil, mas para tudo isso, bravo. Isabel, não está na quase da chega eleições, se eu puder fazer um balanço de nosso mandato para nós, é tudo uma equipa que é tudo, que é deputado e deputados suplentes, se eu puder fazer um balanço de nosso mandato, que já acho que 10 anos de mandato que nós temos, se eu puder fazer um pequeno balanço para lembrar o povo o que nós fazemos, o que eu estou falando. Bom, a minha gente é orgulhosa. Então, a gente é orgulhosa de ter sido membro dessa equipa. Esse governo que tem governado Cabo Verde nos últimos 10 anos, governo do MPD, tem permitido também, durante essa governação, Francisco Pereira, que é nosso cabeça de lista, nosso deputado efetivo, tem sido o deputado que te representa a diáspora. Então, a gente tem orgulho de ter feito parte dessa equipa que te lidera. Não tem estado 10 anos junto nessa batalha. Então, não faz um excelente trabalho. E ainda falei assim, de boca cheia, por nada, ainda falei por quem sabe, mas não esteve no terreno. Não esteve com o povo em todo lugar. Não esteve com o povo em todo momento. E é sem dúvida, claro, que a cara conhecida número 1 é Francisco Pereira, porque ele é que é deputado efetivo. Mas ele teve também um mandato de 10 anos. Nesses 10 anos, ele põe em prática uma participação rotativa. Naquele primeiro mandato, ele era a cabeça de lista, me era a segunda, porque isso é mais ou menos constituído para onde que não tem mais representação, e sem sombra de dúvidas, Portugal é a comunidade mais importante na Europa, e a segunda comunidade é a França. Então é por isso que tem estado no segundo lugar. É que é por causa do meu sorriso, é por causa de nossa comunidade. No primeiro mandato a seguir, tinha um representante de Holanda, e depois tinha uma pessoa de Itália. E tudo isso para falar o quê? Para falar, mas nós não teve a oportunidade, cada um de nós, de ir a Cabo Verde. Digamos que Francisco Pereira falava como diáspora geral, mas a hora que Isabel vai parlamento, não fala da diáspora, mas também de problemas que são específicos à nossa comunidade ali na França. Então considero-me foi uma chance, mas Francisco foi realmente algo de aplaudir, porque além de não tinha questão geral da diáspora, não tinha também questões pontuais de cada país. Se uma hora que um colega de Espanha, ou de Itália, ou de Holanda também, ele tem também a oportunidade de falar assim. E isso é uma liderança extremamente interessante de parte de Francisco Pereira. E, então, nesses 10 anos, nós esteve presente em todos os países. Não permite que tudo que esse país estivesse presente, tivesse uma voz ativa no parlamento. Não permite também que pessoas aprendam e que pessoas empoderam. E hoje em dia é uma atitude de aplaudir. E, por último, nós esteve sempre presente em momentos difíceis. Então, lembra, no tempo de Covid, por exemplo, todos os esforços que nos fazem para que pessoas que estavam num ou no outro lado do planeta pudessem continuar a viajar. Não teve caso de uma pessoa que tinha falecido na França, que sua família precisava era esse desejo de entrar na Cabo Verde. Nos acompanha nesse processo, além de ter acompanhado doentes evacuados, além de ter acompanhado vários outros momentos de nossa comunidade, estudantes, e considera-me fazer um bom mandato. A prova é que Francisco Pereira é um deputado conhecido para todo o diáspora cabo-verdiana. Mas, se você está falando no Parlamento cabo-verdiano, a nós é representado por 2 deputados. E então, Círculo da Europa e do resto do mundo foi ganho por um deputado do PSV, do qual nós é suplente, foi também ganho por um deputado de outro partido. Agora, nunca pode falar o mesmo de nosso adversário político, porque é um deputado que esteve ausente, ele é desconhecido. Qualquer alguém ali na França está falando o nome do segundo deputado, nem é que te lembra se não tem um segundo deputado.
A última vez que aquele deputado esteve na França foi em 2015, na reunião política, em 2015, que bem visita a comunidade antes mesmo das eleições. Depois das eleições, a temporada que vem em França, é bem dia 31 de março de 2015. E depois eu torno bem ali em 2017. E nunca mais é que a gente tem necessidade de falar com o povo de França, sabendo que o povo de França é a segunda comunidade na Europa. E está falando, mas está falando mesmo na Portugal, ele é uma pessoa muito presente. E está falando, se um deputado de um partido que está na posição, que está fazer votar leis que considera que representa essa diáspora, mas responde às necessidades dessa diáspora, qual é a dificuldade de comunicar aquela lei, de espalhar aquela boa notícia para essa comunidade? É porque ele é orgulhoso daquilo que foi feito. Nós, entretanto, nós era a comunidade e nós era deputados que estavam na oposição, mas que impedindo nunca de viajar pela diáspora fora. Francisco Pereira, não é? Que é o deputado efetivo, e mim mesmo ali na França, nos recebeu em vários momentos importantes da comunidade, e, no entanto, nunca se viu o outro. Então, considera-me assim, não pensa direito. Não está escolhe quem que está representando. Não quem que está tomando os títulos, mas que nunca mais, nunca toia. Obrigada. Não sabia uma diáspora cabo-verdiana que participa na vida econômica cabo-verdiana, mas não tem algumas lacunas na participação a nível política. Que medida, por exemplo, que nos pode pôr no lugar e que está fazendo com que justamente a diáspora participe mais na vida política cabo-verdiana? Então, agradeço essa pergunta, Suzete, porque realmente está permitindo introduzir digamos, programa de nosso partido, de PSV, de nosso candidato, próximo primeiro-ministro, Dr. Francisco Carvalho. É que o prazer que está falando, mas nós não consideramos a diáspora um ator central de comunidade cabo-verdiana, mas o homem cabo-verdiano que vive na imigração é um cidadão que deve estar no centro, no coração do Estado de Cabo Verde. E a governação tem que ser tão dirigido a ele quanto a um outro cidadão que está no país. E nós consideramos, além disso, a diáspora cabo-verdiana deve estar integrada na política do país, de nosso país, mas deve também estar integrada na política do país de acolhimento. E nós consideramos assim, é ser mais útil à nação e é ser mais ator de si próprio desenvolvimento. A nós, no nosso plano do PSV, nesse programa Um Cabo Verde para Todos, não tem realmente essa pretensão de dar mais, de capacitar melhor a participação política do cabo-verdiano imigrante, tanto a nível de legislativas, presidenciais, mas por que não autárquicas, e também não querer desenvolve um programa de maneira que o cabo-verdiano, lá onde está, seja também mais cidadão, que seja também mais ator no país que está recebendo, no país de acolhimento, e está a fazer parte das nossas propostas, e então consideramos uma boa proposta. Mas de que maneira que nos está contando por na lugar? É um acompanhamento. É um serviço de acompanhamento que nos também desenvolve. Se você permitir, se calhar, começa a desenvolver ideias. Ideias é que não tenha realmente um acompanhamento direto junto da nossa comunidade. Claro que não tem, por exemplo, consulados, embaixada, mas no programa do Dr. Francisco Carvalho, coisas também mais além. Não está pensa também de abrir estruturas que são fora dessas que nos conche, que está aberto em horários diferentes de funcionamento de que embaixadas e consulados, porque não sabem, mas estão os mesmos horários que nos horários laborais. Então, bota gente tudo um constrangimento às vezes para a vida profissional, para poder dirigir estruturas lá. Então, tem um conjunto de coisas que não quer pôr estruturas anexas, que hoje não pode dar esse nome, mas que também tem um título. Ainda está meio surpresa, mas no dia 17, PSV será governo, Francisco Carvalho será o novo primeiro-ministro de Cabo Verde, e nós também desenvolve as políticas de diáspora. Onde o nosso programa realmente ele tem espaços de acolhimento que seja fora do horário laboral, quer dizer, nas finais do dia, na fins de semana, onde tem um leque de serviços para nos imigrantes, para a nossa comunidade imigrada. Também nos também acompanha
o imigrante através das associações. Não querer fazer umas parcerias muito mais fortes com as associações, de forma que não te escuta e não te traz soluções também. Ou se, hora que nunca te traz soluções, não te acompanha para que o desejo do cabo-verdiano imigrante seja realizado. Que seja, não querer ser acompanhante, não querer ser parceiro. Não quer mostrar caminho, não quer decidir, não quer acompanhar a diáspora no sentido que é precisa. E nós não é, mas nossa diáspora, ele é cheio de talento, ele é cheio de capacidade. Alguma vez ele precisa de algum acompanhamento, de algum alento para atingir esses resultados. E um deles é aquele. E outra coisa que me pode falar também é que não te acredita, mas jovens da diáspora, antes da falar primeiras e segundas gerações, eles têm algumas diferenças. E nunca querer perder nenhum para caminho. Acabamos de um cabo-verdiano de segunda geração que ele é cabo-verdiano. Não tem que te acompanhar na medida de seus desejos, que às vezes não são os mesmos que as primeiras gerações, que quem que nasce lá. E justamente, vamos não pode achar o que já está feito, mas que é suficiente, mas tem que ser feito mais coisas. Por exemplo, se cria estruturas, mas estruturas se tem ali, mori que nós está fazendo aquele link com Cabo Verde, para mori, nós está uma vez, 2 vezes por ano, para talvez para o senhor Pereira um bocadinho mais, mas é só via que ele que nós está guarda contato ou reforça e contato ou tem outras possibilidades ainda? Não, tem outras possibilidades. Bom, primeiro para explicar o que é processo de vida parlamentar. Tem 2 sessões por mês. Tem uma sessão, a primeira com a segunda sessão. No último mandato era segunda semana com quarta semana, até dependia do mês, primeira semana. Tem uma semana sim, onde tem parlamento, e tem uma semana não, sempre. Então, deputado da diáspora, como todo deputado, tem que estar nessa sessão. Então, acontece que Francisco Pereira está nessa sessão. E eu, então, ele cede por razões várias, por impossibilidade, ele cede esse lugar, ele põe em disposição a nós, logo o Parlamento está chamando, como segundo, como terceiro da lista, para disponibiliza para estar presente. Então, nós não temos mensalmente voz no Parlamento, mas trabalho no Parlamento é que são as sessões que não estão naquela readmissão. Tem também que esse grupo de trabalho, que essa comissão social, comissão... Tem um conjunto de comissões de relações externas, tem um conjunto de comissões que cada deputado depois é fraccionado em função de que essa comissão que continua, prepara, porque para não apresentar leis e para não votar, não tem que trabalhar, não é? Prepara leis, tem que ir lá. Mas também tem as visitas ao círculo, que é aquela oportunidade de bem encontrar-se diáspora, de convidar. Tem várias formas de encontrar a comunidade. Não pode convidar a uma reunião pública, e nos está presente, nos convida a comunidade bem, nos põe o que nos hoje, e o que é que se tem passado no Parlamento, o que é que se foi dito, qualquer coisa que foi tratado, para o país ou para a diáspora, porque a nós que está vivendo na diáspora, nós temos um interesse transversal. Tudo que está passando na Cabo Verde é nosso interesse. A nós é que é só para não falar de alfândega com de avião. Não. Nós não estamos interessados em tudo. Porque de uma forma ou outra, esse é um boomerang. Tudo que está fazendo lá está bem para nós. E então é por isso que está falando um deputado da diáspora pode bem trazer informações sobre o que se passou para a diáspora, mas também sobre o que foi feito no Parlamento para o país. Mas não pode também haver uma atividade associativa. Então, um exemplo simples. Na mês de novembro do ano passado, Francisco Pereira participa num grande momento que era C500, que era tudo que esse festejo que tem à volta de cinquentenário de 5 séculos de diocese de Cabo Verde. Isso é importante, porque também está a fazer parte da nossa tradição, da nossa cultura. E nesse momento lá, você tem, por vezes, encontros face a face com pessoas, ou um grupo de pessoas tem interpelado. E a hora que aquele grupo de pessoas fala com esta passão matéria, que depois você usa para o trabalho cotidiano. Você sabe de coisa que a pessoa se queixa, de coisa que a pessoa se vive. E também naqueles momentos lá, você recebe aplausos, mas você recebe críticas. E nós, na função que nos estamos, nos é humilde.
Nós não estamos ali para nos representar. E nós somos um menino mandado, digamos assim. Um menino mandado que tem que ser assertivo. Então, não tem que levar questões verdadeiras e tenta trazer as respostas que te correspondem mais a aquilo que a pessoa está espera de nós. Por exemplo, já tem alguma lei que já foi votada que vem de diáspora, justamente que vem de pedido de diáspora? Por exemplo, a última modificação da lei da nacionalidade era necessário, foi durante esse mandato, era necessário porque transmissão de nacionalidade é cara assim tão simples para toda a gente. Então, principalmente para a comunidade que estava na África, onde, por exemplo, houve alterações de nome. Então, dar um exemplo. Muitas pessoas que estão na Senegal, por exemplo, esses apelidos que estão a porta é Gomes. E nós não sabemos Gomes é Gomes. Ou que estão Mendy, que era Mendes. Então, o que é que acontece? Aquela pessoa está tendo dificuldade, depois o papai encontra no registro de Cabo Verde atos de nascimento de 6 familiares que te permite de provar a de origem cabo-verdiana. E que a lei lá é uma lei que é importante para nós tudo que está na diáspora, então para nossos filhos, para nossos netos, para modo e te permite depois de continuar a manter a nacionalidade. É uma lei muito abrangente, porque realmente se nós não estamos falando, mas nós é nação global, então quer dizer que o cabo-verdiano que nasceu em Cabo Verde, sim, a mim, mas se minha filha que nasceu na Paris, mas eu continuo a ser cabo-verdiana. E que a lei planifica um conjunto de dificuldades. E é uma lei que parte da diáspora. Mas a diáspora, por exemplo, tem muitas outras críticas. Por exemplo, a gente começa a entrar na comparativo. Então, o facto de Estatuto do Investidor Imigrante foi uma lei proposta pelo MPD, que vai a discussão na Assembleia. Claro que não leva nas opiniões, nas sugestões, a melhorações e tudo, mas que a lei continua a responder a 100% à necessidade da diáspora. Mas, por exemplo, se nós ganhamos, o que nós estamos no lugar que está falando? Ok, que ele também responde mais concretamente a pedido da diáspora. Se tem, por exemplo, uns 3 medidas que está falando, não, ok, que ele não só também toma mais medidas concretas e coisas que a diáspora está querendo. Para não sabemos um monte de lei para nós que está ali, às vezes nem nunca está sabe, e para nós um monte de coisa é supérfluo. Coisa que não está falando, não, ok, concretamente para a diáspora e que ele também abrange quase todo alguém que é de diáspora, já não sabe é eficaz, é atingir tudo ali. Hoje, desde que está na política, desde 2004, eu tenho ouvido uma crítica que é igual, o mesmo, tanto para pessoas que estão vivendo na Europa, como para pessoas que estão vivendo em outros continentes, por exemplo, Américas ou África, é questão da alfândega. É uma questão da alfândega, é uma lei que indica claro, é que é visível, é que é tangível para pessoas. Então, a mim acredita-me, a partir do momento que houve uma modificação, naquele último mandato ali, houve uma alteração, mas é que continua, é que responde às necessidades, porque é que torna as coisas mais claras. O que está faltando? Para mim, o que está falta é que realmente uma pessoa hoje, ali na Paris, ou na Lisboa, ou onde que está, está decidido de enviar algo para Cabo Verde que seja de antemão o que estava a acontecer com ele. Porque continua a ter uma oportunidade para diferenciar. Nosso tema, nosso programa é um Cabo Verde para todos e nós não queremos um Cabo Verde justo e igualitário para toda a gente. E o que é que nós estamos falando nesse sentido lá? Nós estamos falando uma pessoa que está comprando um material ou que está enviando um contentor e deve saber a partida. Não sabe amanhã os adversários também falar tabela. Ok? Porque está falando, já tem uma tabela de preços, mas acontece que não está continua a ouvir. Senhor com senhora todo mundo, Maria com Manel, está queixando, me leva tal carro, de tantos anos, e paga um preço diferente daquele outro. Porque Maria ou Manel conheciam alguém que está trabalhando no serviço. Ou Maria ou Manel tinha a oportunidade de passar no escritório e de deixar um envelope. E nós nunca queremos que ali. Um Estado justo é um Estado que tem regras e que é aplicáveis a todos. Então, nos está falando, por mais respostas que nos traz a lei, mas se a lei que te responde de uma forma igual a todo o cidadão, ele é que é justo. E agora, a partir do momento que nos está falando de um Cabo Verde para todos, nós não queremos que, de antemão, as coisas sejam de tal forma clara, lisíveis, que qualquer cabo-verdiano está sabendo de antemão o que é que se está a esperar. E se tem algo que me pode falar, mas tudo imigrante na todo o país está queixa ali, é dessa forma obscura, dessa forma nebulosa que não tem na nossa alfândega.
E depois está a falar, já não faz aqui um cartão de tantos para ajudar a família de tantos. Não, é assim, tem que ser claro. Se uma família pertence a tal escalão e tem tal e tal direito, é aceitar cartão. Mas se aquela família que pertence àquele escalão lá, então, é sim. Mas que seja para toda a gente. Não para quem que concha, o que concha, não para quem que copulete, o que copulete. Tem que ser para todos os cabo-verdianos. E que ali é um dos nossos... Para a diáspora é um dos principais. E tem outras injustiças que me pode falar, por exemplo. Não está falando de nação global, não está falando de transmitir nacionalidade a várias gerações. E, no entanto, a partir do momento que minha filha, que nasce na Paris, chega à praia, se que tem aquele documento cabo-verdiano feito, mesmo se ele é descendente de cabo-verdianos, em primeira mão, ele tem que estar pagando taxa, que é somente 36 euros. O pode falar, é que é que usa. Não acredita também que é que usa, mas emocionalmente, afetivamente, é uma barreira. É um obstáculo simbólico que você põe frente à diáspora. No entanto, você fala, meninos, nós bem. A banha é povo. Mas o que está chegando lá, você receber ele como barreira. Não se fala pelo valor, mas é pela simbólica. É que é aceitável. E Francisco Carvalho, presidente do nosso partido, nosso próximo primeiro-ministro, já falou no dia seguinte dessa eleição, essa taxa desaparece. Porque essa taxa, ele que é convidativa, ele que é amigável. Mas em inglês está falando que é friendly. Não precisa de algo que está falando. Nós meninos, além de não falar, mas tem direito à nacionalidade, que tem. Que se pode tomar até um processo, um tempinho para se tomar mais é cabo-verdiano. E não aceita-se como cabo-verdiano. E nós é orgulhoso de ter aquele diáspora ali. Porque aquele diáspora ali tem contribuído todos os dias economicamente. E tem contribuído para brilho, para resplandecer Cabo Verde no mundo. Então, nunca pode só estar orgulhoso de saber matar uma tal pessoa, um tal que faz tal coisa na Harvard, um tal que ganha tal prémio. Não tem que tapar com isso. E nesse momento ali, coisa que não está falando, não tem que tapar com isso, não tem que ser tangíveis. Não tem algo a propor? Não propõe. Não mostra povo, mas não está com ele. E não está aceita ele como nosso povo. Uhum. E coisa que você pensa de que os membros de diáspora, por exemplo, que também com projetos que é grande, projetos de grande envergadura, projetos que está custa por milhões, mas que está falando que esse tipo de projeto lá, em cima que escapou de cor, me muito teu para esse. Ao espaço que, por exemplo, estrangeiros também com o projeto, também da chega, pode achar empréstimo na banco, pode fazer esses projetos sem ter dificuldade. Coisa que você acha de que lá? E coisa que não pode falar, pode ver mulher, por exemplo? Então, permitiu mais uma vez de agradecer de dar uma oportunidade, porque às vezes até poderia tratar aquele sujeito ali. A nós não tem olhado, mas tem governos que te tratam a diáspora somente como investidor. Que te preocupa com o afeto que você dá à diáspora e com a capacidade que você tem de apoiar ele para ter sucesso. Você sabe, pode fazer uma analogia. Quando o Cabo Verde tomou a independência, falaram que ele era um Estado inviável. Mas que consegue. Mas nós é um país que tem condições para sobreviver sem um colonizador ao lado. Nós, povo cabo-verdiano, não temos duas riquezas. Sol, com as próprias pessoas. Não consegue. Hoje, 50 anos depois, nós é um povo que tem um desenvolvimento invejável. Hoje nós está como um país de rendimento médio. E, então, qual coisa que a gente está falando? A gente está falando também, mas nós, diáspora, ele é inventivo, ele tem uma capacidade enorme de desenvolver ideias. E não está fazendo pacote de investimentos imigrantes, mas às vezes as pessoas estão chegando com esse projeto e está a ser desmoralizado. A mim pode contar na minha própria família. Tem jovens de segunda geração que vêm com projetos que foram analisados, preparados, organizados. Eles chegam lá porque nós não temos jovens formados. Esse que chega lá, eles querem abrir um café, está abrir um café. Não, ele está fazendo um business plan. Ele está com as ideias claras na cabeça de como que está fazendo de tudo. Mas ele está a ser desencorajado. A nós hoje não está falando, não. Além de um jovem ou um menos jovem que tem um projeto, que tem um pouco de economia, se calhar que depois de lado, mas tem umas ideias, tem um plano, de hoje ele no outro lugar e querer reproduzir na Cabo Verde, ou de si próprio cabeça tem algumas ideias, nós não sabemos mesmo pensar criar um banco que te apoia aquela economia que já tinha e que ele não há o que tem, porque sabe que tem competência. Mesmo se fosse carpinteiro,
já sabe que aquele projeto é viável. E tem um bocadinho de poder econômico para fazer, mas ele precisa de asas para voar. Nós não sabemos fazer aquilo. Nós também melhora aquele estatuto de investidor imigrante e nós também desenvolve um banco de apoio ao investimento da diáspora para permitir pessoas de sonhar e de realizar. Nesse momento ali nós é livre, nós é independente, mas nós é autodeterminado. Porque a maior parte do poderio econômico de Cabo Verde está entre as mãos, nunca quero falar de estrangeiros, mas de outras origens. E por que não nós? É estrangeiro. E por que não nós? Dará um exemplo simples que nunca quero desenvolver mais que isso, porque não vale a pena ficar escamota passado. Mas hoje, quando foi para criar uma companhia marítima, não aceita pessoas de fora e depois não vem se subvenciona-se com o dinheiro do Estado de Cabo Verde. Quer dizer, pessoas estão bem com ideias, então por que não? Por que nunca apoia um consórcio de cabo-verdianos, já agora que eles precisavam de apoio para eles realizarem esse projeto? Que eles precisavam de suporte bancário para realizar esse projeto. Então, se é Banco de Cabo Verde que se está a apoiar, que seja Banco de Cabo Verde, cria riqueza com cabo-verdianos. Que ali que é a visão do PSV. É uma visão de nós, é um partido que está nesse mundo global, mas nós é um partido que tem um projeto para valorizar o cabo-verdiano. Você tem ideia? Muito bem. Vou querer pôr em prática, vou deixar na boa aquela capacidade de desenvolver ideias, vou mesmo uma parceria, vou mesmo um acompanhamento, já não também facilita do lado burocrático e de dois, não também facilita também que o projeto, se você precisa de suporte financeiro, o projeto seja estudado e seja acompanhado. E prioridade a cabo-verdianos ou descendentes de cabo-verdianos? No Tafama, nós não queremos. Um dos nossos projetos tem vários eixos de desenvolvimento do projeto Cabo Verde para Todos, que é a criação de emprego. Então, que tem mais saúde, mais educação, mas também tem criação de emprego. E que ele é muito importante. Importante para reter nossa juventude, por exemplo. Porque hoje nós temos uma nova imigração de jovens que estão na idade de constituir família. De jovens que estão entre 18 a 35 anos. Que está sair de Cabo Verde, não como minha mãe que pai saía, que eles levam coisas. Não, um objetivo principal de buscar uma vida melhor. Mas é pessoas que tentam construir na Cabo Verde, esse desespero é sei. Então é uma imigração do desespero. Boa forma, começa a vida profissional para muitos, ou então que consegue mercado de trabalho, outros começam mais às vezes a um horizonte que é suficientemente largo para realizar essa vida, para se constituir família e para não ter uma nova geração de cabo-verdianos. Então essa parte. Então, a coisa que eu quero falar nisso, nós não queremos desenvolver emprego, justamente para não permitir a jovem que fica na Cabo Verde, para nunca ter impedido a imigração, mas que está a ser uma imigração de desespero, está a ser uma imigração de escolha, realmente de alguém que tem vontade de percorrer o mundo. Então, para uma pessoa poder estar nessa terra, tem que ter trabalho. Mas o Estado também cria um ambiente que te permite que o negócio exista e que te permite que o trabalho exista. A partir do momento que tem trabalho, tudo isso te fomenta a acompanhar. Porque se uma pessoa trabalha, e te consome. E te desenvolve a economia. Economia local. Sim, e ecossistema econômico próprio te desenvolve. É isso que é o projeto de mais emprego. Mais emprego é um Estado que esteja aberto à discussão com empregadores e que cria condições para que o emprego apareça. Um exemplo simples, para não tornar a fazer um pequeno marcha atrás, imagina um jovem de Paris que tem um projeto para fazer na Cabo Verde, esse jovem de Paris, ele tem ideias, ele tem um fundo, mas é que está completamente com ombros suficientemente largos, ele adereça ao nosso banco de investimento, ele lança esse projeto, ele consegue pregar um jovem que já está lá. O que é que nós está fazendo? Nós apoio está a falar ganhão, win-win. Não, lá nós depois dois win-win. Para aquele jovem de ali continua a ser um cabo-verdiano ativo, proativo e que faz e ganha país, e lá está um jovem que continua a viver nessa terra. E que tem aquela necessidade de sair fora. Porque lá na própria nessa terra, ele tem um horizonte para desenvolver. Ok. E tudo que esses projetos ali, a maioria não sabe, o senhor Francisco Carvalho, está a fazer propostas e propostas que preço menos caro, outros grátis, e então não pode pôr que estão
onde que nós também acha dinheiro para nos pôr no lugar tudo que os planos lá, sem que custa e alguém hoje de cabeça não está falando na francês. Suzette, o que está passando atualmente é que nos adversários políticos sabe, tenta lavar tudo que é espantalho, se mora que não tinha lugar lá fora, espantalho para mim outro cá come mídio. Então, digamos que os adversários políticos estão tentando fazer nós não põe em perigo o Estado de Cabo Verde, principalmente nesse momento. Mas a minha resposta para isso é que nós não estamos pensando um Estado diferente. É uma questão pragmática diferente. Nós não pensamos diferente, não age diferente. Sabe, e não acredita, mas talvez seja disso que o Grepa não toca, no assunto de preços de passagem, por exemplo. Proposta de Francisco Carvalho é claro, elisível para toda a região. Preços de barco a 500 escudos e preços de avião a 5.000 escudos. Antes de entrar na massa, esclarecimento, não queria só lembrar uma coisa, Suzette. Já está efetivo nesse momento ali. Você vê interilha, você está fazendo viagens. Hoje, 1º de maio é uma data de grande importância no fogo. É uma data de procura. E, no entanto, tinha bilhetes a 5.000 e tal escudos para ver fogo, em pleno momento onde o mercado tem procura. Normalmente você me procura que pede, que faz flutuar preço. No entanto, num momento como esse, não teve bilhetes a 5.000. Para a Ilha do Maio, não tinha bilhete a 2.000 e tal escudos. Isso que o Francisco falou, e que a falou só não. É realizável porque esse próprio, em fato, Francisco Carvalho, já começa essas ideias já começam a ser implementadas antes mesmo de ser eleito. Isso só te prova que é verdade. Agora, como é que é? Por que me pode explicar? Mas isso é verdade. É um posicionamento diferente quanto ao Estado. Não tem que estar assim, Estado te toma ligação interterritorial como uma obrigação. E que ele é nada de estranho para nós. A nós não está vivendo a Paris. Nós sabemos, a França também tem territórios que não estão territórios de outra mar, né? Por exemplo, tem Martinica, tem Guadeloupe, tem Maiote, tem tudo. Então, tudo que é ligação lá, esse também é ligação que é forçamente rentáveis. Mas por que não continua a manter-se, mantém e a subsidia? Porque é uma questão de coesão territorial, né? Não cria para território, para não ter... Nós, tudo nossa sorte, ou todo o nosso problema é que nós é um arquipélago. Então, um país como Cabo Verde, se que permite a todo cidadão esse direito de estar móvel no país, nunca se responde às necessidades do cidadão. Então, se não põe em prática a ideia de que o Estado de Cabo Verde é assim, e não deve tratá-lo como um Estado dessa forma ali, e não deve procurar respostas para aquele, então, claro que não está impossível. Mas só para provar que é impossível, não faltam outras partes do mundo que é assim, mas então, dá exemplo dos nossos vizinhos Ilhas Canárias. Ilhas Canárias também têm aquele subsídio ali, uma subsidiação do Estado na mobilidade interna. E também não tem exemplo da Ilha dos Açores, que também, você sabe, é um pequeno arquipélago, e que também tem isso. É uma postura, é um posicionamento diferente desse. O que está diverge nós e nos adversários é que nós é humanistas. Esse é capitalista. Agora, nós não acreditamos no esqueleto de Cabo Verde hoje, que está ainda preparado para o capitalismo desenfreado. Para uma coisa que está fazendo, se um país mora Cabo Verde, perto de um capitalismo desenfreado, coisa que não está tão ruptura social importante. Tem pessoas que podem e que têm acesso, e não tem pessoas cada vez mais desmedidas de tudo que é esse direito. E isso não é uma nunca te deseja para Cabo Verde. Nem cabo-verdianos que estão dentro, nem nós que estamos fora de Cabo Verde. Cabo Verde é um estado ainda jovem, com suas dificuldades que nós todos não conhecemos, com seus parcos recursos, nunca pode permitir que um país como Cabo Verde crie uma fratura tão grande. Agora, não pode redistribuir aquilo que é as possibilidades do Estado de Cabo Verde. E esse governo, sem nenhum problema, declara essa proposta de um Cabo Verde para todos. Não te prepara, não te propõe ao povo que não redistribui as cartas
e que nos permite a todos de ter direito à mobilidade. É um direito. Porque até agora era um privilégio. Só te viaja quem pode. E ao mesmo tempo, o que não está fazendo? Algumas ilhas estão a ser asfixiadas. E não está fazendo um paralelo, nunca quer ser longo, mas está fazendo um paralelo. Imagina, alguém que está morando na Brava, que está morando na Maio, ou então que está morando, por exemplo, na São Nicolau. Tem até pessoas da diáspora que estão a férias, estão a território de Cabo Verde, mas que também se aldeia. Porque tem medo de se aldeia, de que conseguir volta a tempo. Fica bloqueado. Certo. Então, nós nos consideramos a minha necessidade, sim, para pessoas que estão no país, é uma necessidade também para a diáspora. Que é uma decisão que tem que ser tomada. É interno, mas que tem influencia a vida de cada um de nós. Mori que botacha é possível, ok. Fronteira está quase aberta para que alguém que crescer. Se não está falando aquela hora, jovens de 18 a 35 anos, isso sai com tanta facilidade como que alguém que está doente, que se vira essa agora perigo, é tão difícil assim, muita gente fica bloqueado, que pode sair para morrer, que tem acordo, para morrer, escapou do visto, para morrer de várias razões. Mori que explica aquela. Que explicação por aí tempo aquela? Então aproveito isso para fazer um apanhado. A fronteira está aberta e não está. A mim está lembra na França, baba representar o parlamento quase no mesmo momento que não teve aquela história de jovem que foi assassinado na Nanterre. Que foi você lembra? Aquele jovem que foi assassinado na Nanterre por um abuso policial. Pelos vistos, está em injustiça, nunca pode ficar a suprimir opiniões de valor, mas, pelos vistos, houve um exagero. Então, enquanto que mim saía de Paris que tinha estado a fogo e sangue, por causa de revolução, de pessoas de origem que sinto representaram nesse jovem, me passa na praia uma lista de pessoas que espera no centro de visto. Me fica extremamente triste e preocupada, me fica realmente triste e preocupada porque tacha, na minha ponto de vista, a fronteira está aberta, mas com que destino? Então explicar em poucas palavras. Você sair de terra, vou já formado. Você sair de terra, para morar na Portugal não quarta 500 euros. Com o salário mínimo de Portugal. Vou formar, vou também ser advogado, um concha de advogados na Suíça está lava pratos. Ou então, vou arquiteto, vou ter uma formação, vou perder, não, vou ganhar anos, porque forma é empoderar a pessoa. Vou passar todo aquele tempo, vou investir na cabeça, vou família investe na boa, para depois, por bem, vive num país estrangeiro, nas condições que não tem hoje na Portugal. Que governo que pode fazer tão grande maldade a essa juventude? E além disso, a hora que eu trabalho na Portugal, vou ter que fazer que tipo de trabalho? Trabalho de primeira ordem, não é? Ou na limpezas, ou então nos restaurantes e na McDonald's, na tudo que as coisas lá. Quem está aplaude para morrer, nós é um povo digno. Não está vivo com o nosso salário, que não ganha na sorte da nossa cabeça. Mas não está também que é por isso que nos desenvolvemos educação. Não está também que é isso. Então, a hora que a gente olhava aquela lista de pessoas com fronteira aberta, mas que tipo de imigração que não quer? Uma imigração de um novo patamar ou uma imigração para não bem servir ainda? Para não bem servir como o francês está falando de xereca, não. É aquilo que nós não queremos? Não, é que aquilo que não queremos. Então, está a fazer que os jovens que têm fronteira aberta, não queria perceber a fronteira dessa forma. Não queria perceber uma fronteira de oportunidades, não uma fronteira de sobrevivência. E quanto à saúde, não acreditamos que aquele acordo com Portugal está leva um certo número de pessoas. É limitado. Digamos que tem que passar um processo. Então, esta passa um processo que é mais ou menos longo. E naquele processo mais ou menos longo, pessoas às vezes com certas doenças que têm desenvolvimento, por exemplo, fulgurante, não é? Muito rápido. Hora que esta chega, e está falando por conhecimento próprio, mas muita gente também está falando, quando chega na Lisboa já era tarde demais. Quando chega a falar uma doença já está muito desenvolvida. Agora, a coisa que está falando, tem dois eixos da melhoração. Para morrer tudo por aí tem solução. É para buscar. Primeiro eixo da melhoração pode incluir nos diáspora. E está a fazer parte de uma linha do nosso programa para a diáspora. E que nos facilita acordos temporários onde imigrantes
formados, como por exemplo médicos, mas está a falar médicos, mas pode ser outra coisa, mas médicos está a fazer parte de imigrantes ou segundas ou terceiras gerações formaram, tinha acordos com o Cabo Verde que temporariamente se pode exercer lá. Também não quer desenvolver telemedicina, que está a fazer tudo, mas está a fazer um conjunto de coisas. Um médico na Paris ou na Boston e pode consultar na Cabo Verde mesmo. Mas tem já não, mas grupo na América que está a fazer que ela acha com o Cabo Verde. Mas nunca pode ter um grupo. Não tem que ter uma disponibilidade para todas as ilhas e também, de uma certa forma, em todos os domínios médicos, em todas as matérias. E que é uma coisa que não quer desenvolver mais. Não está falando que tem, mas não quer incentivar e desenvolver. O facto da telemedicina, o facto de pessoas poderem ter uma forma de trabalhar para Cabo Verde sem perder seus direitos no país que está vive, por acordos bilaterais ou acordos maiores, por exemplo, com a comunidade europeia ou outro. E também, não flama, não tem que criar condições para não ter que esse tratamento na nossa terra mesmo. E que não limita um só parceiro. A mim que fala, povo cabo-verdiano fala. Povo cabo-verdiano fala, mas não tem à mão outros parceiros que não pode desenvolver relações com ele. Porque o povo já começa a usar aquele caminho lá. Porque não dignificar com um acordo de Estado que tem aqueles parâmetros bem feito, com bom enquadramento. E por que não? Porque não guarda-nos a relação muito unilateral com Portugal. Se o povo já escolhe já por si só um outro caminho. Bom, como PICV me pergunta, entre parênteses, o Tati Cabo Verde é livre realmente? O Tati Cabo Verde é livre realmente em relação a Portugal? Olha, a experiência de imigração ela é interessante porque bem pequenote para Portugal e não vinha de ser bem independente e depois bem para a França já jovem, para morir ali com 23 anos e então olhar o Cabo Verde é um país que está num processo, digamos assim, não ganha o nome, a nacionalidade, o reconhecimento a nível mundial como um país, não teve aquele período de partido único, com abertura à democracia que está aplaude de todas as mãos, porque não consegui fazer de uma forma tranquila. Nesse momento ali, não está considerando um país livre, democrático, não está falando até que ponto. Isso que ele critica ali está a fazer como uma mulher que está vivendo na imigração. Porque agora que estou certas formas de jornalismo, por exemplo, ora que estou algumas críticas que está a fazer a certos jornalistas que está a fazer só essa função, eles que fazem nada mais que essa função. Então pergunta se realmente nós é livre e democrático. Mas a minha é uma pessoa positiva. A minha é uma pessoa positiva porque ainda de um país que fala, um país condenado e que sobrevive. Então te acredito, mas não está no caminho, nós não estamos num processo, nós é jovem. Nós é um país jovem. E então, nós estamos num processo, não acredita, mas não também chega lá. Agora, a coisa que eu quero falar é que isso implica que no futuro não tenha voz. Porque, tenho já nos contactos com pessoas no terreno, mas algumas pessoas estão considerando uma política para deixar para lá. Uma política que é muito limpa, que é muito sério, que é muito... Então, digamos assim, não, é o contrário. A partir do momento que cada cidadão usa de seu direito de voto, para que as coisas mudem, ou pode estar certo, uma coisa está muda mais sério, mais fácil. Muito mais fácil. Porque a partir do momento que nós é ativo e que nós é ator, governantes também tomam mais a sério nas opiniões. Porque é que é normal. A hora que botou a forma como as coisas estão a passar, às vezes. É que é muito normal. Então acreditamos que nós é um país independente, livre, não completamente autodeterminado, mas nós temos um processo e a liberdade é ter alguns encontros, mas não te resolver. Está bom. Bom, nas entrevistas só da Tiga Fim, tem alguma mensagem suplementar que você passa e depois você também deixando também o sentimento sobre o facto se você está confiante ou não para o dia 17. Muito bem. Hoje, a minha mensagem também é dirigida realmente a pessoas que estão de outro lado de cá. Que é cabo-verdiano que está ali na França ou que está espalhado pelo mundo. Minha resposta, minha proposta para ele é simples. Minha proposta é que busque um Cabo Verde que representa aquilo que você deseja. A minha mãe, não se fala como mãe. A minha tem 2 filhos. Tudo os 2 filhos é importante. Tudo os 2 filhos, mas está a falar
e acordem a coração. Então deseja-se o melhor. Então, a coisa é que se está a falar, nós como cabo-verdiano não queremos um Cabo Verde que seja realmente para todos, um Cabo Verde que leve em conta se povo, se história e se Estado atual. Um Cabo Verde que seja consciente, mas tem alguém que se está comendo 3 refeições por dia, mas tem outros que está dificilmente tomar as tango para poder comer uma coisa por dia. Não tem que estar falando, mas nunca pode formar nos meninos, mas continua a ser fora de Cabo Verde, porque é este que pode sonhar na realiza suas vidas, suas famílias na nossa terra. Não tem que estar pensando, mas Cabo Verde, que tem um conjunto de pessoas no estrangeiro, 60% do povo cabo-verdiano, como nação global, está fora de Cabo Verde. A nós não tem ideias, projetos, não tem um conjunto de coisas que não quer contribuir para Cabo Verde. Não tem sempre contribuído. Sempre. Nos momentos mais difíceis da história de Cabo Verde, nunca o povo da diáspora que abandona Cabo Verde. Gosto de coisa que no mês tem reconhecimento. Nunca me tem mais nada que isso. No mês tem nosso reconhecimento como ator que nós é, um ator central da história de Cabo Verde. Então, falou, dia 17, lá banta. Toma o café e vá votar. Vá votar para buscar qual é o futuro que eu quero. A mim acredita em um futuro justo, um futuro solidário, um futuro que te permite que o país seja inclusivo, seja o futuro que o Dr. Francisco Carvalho se te propõe, um Cabo Verde para nós tudo. Obrigada. Nada. Então, por aí de 12, você está confiante? 100% confiante. Mas você sabe, política é assim. Você está confiante no projeto. Você sabe uma ideia que você está trazendo responde às necessidades do momento. Mas o povo é soberano, é quem mais ordena, ele que está escute. Só dia 17 minutos. Dia 17 de noite não está sabendo. Mas a priori, não acredito amanhã Carvalho é o melhor. Tem que ser, né? Bom, Marisa, desejo tudo sucesso. Os 4 partidos nunca teve a oportunidade de acolher que os outros partidos, como eu acho que na França fica muito tem representantes, ou nós que cá conche, pode até ser, mas que o melhor ganhe. Boa sorte.